Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal Viajando e Aprendendo. E eu estou voltando aqui para o nosso desafio 66/12, 66 livros em 12 meses. Na verdade, é a nossa leitura anual da Bíblia. E nós já estamos no mês, nós estamos em fevereiro e nós estamos lendo agora, nós entramos no livro de Deuteronômio. E hoje o dia é o dia 20, né? E hoje, o dia 20, nós temos que ler o capítulo 10, né? O capítulo 10 ao 12. Então, ontem nós lemos o 7 ao 9, hoje o 10 ao 12, porque são 2 capítulos por dia, né? E assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. E eu não fiz a introdução do livro de Deuteronômio, mas o nome Deuteronômio significa repetição, aonde Moisés, ele repete, né, a lei. E ele dá conselhos, né, para essa nova geração, porque a primeira geração tinha caído no deserto. Então, por causa da murmuração. Então, eu vou aprender com o livro de Deuteronômio, que só Deus é constante. Então, porque nós vamos ver nesse livro, né, a história de uma geração toda que realmente morreu no deserto. E quando você estuda números, eu não sei se você prestou atenção, eu amo esses detalhes e tem sido muito rico para mim aprender e a ler de novo, a reler, porque eu já li várias vezes, né? Já estudei no seminário, quando eu estudei, fiz meu bacharel em teologia, tal, né? Mas já dei muitas aulas do Antigo Testamento várias vezes, né? E já li. Eu me lembro que o meu professor, pastor Vitor, que já faleceu, ele obrigou a gente a ler, né? E a gente fez trabalho, porque ele falou, ninguém gosta de ler Levítico, Números e tal. E eu me lembro que eu li e que eu não lembrava de muita coisa, né? E a gente vai estudando, vai ensinando. Mas no capítulo 33, a gente vê, gente, a rota. Moisés, ele fala as etapas da viagem desde o Egito, né? No livro de Números. E quando você presta atenção, você lê com detalhe, né? Porque a leitura bíblica é para a gente ter detalhe. Você vê que no capítulo 33, ele mostra os locais que o povo de Israel ficou. E quando chega no capítulo 18, que eles partem de Cades Barneia, que eles chegam até Cades Barneia, depois você vê que eles começam a marcha de novo. Quando eles chegam em determinado lugar, eles ficam em Rispa, eles saem de Cades Barneia para começar a caminhada com o tabernáculo, com o povo de Deus, né? O número, o povo contado, e eles vão em direção à terra. Mas só que acontece? Acontece que chega em Cades Barneia, eles começam de novo, mas eles ficam dando voltas. Então, do capítulo 33, do 18 até o 36, eles saem de Cades Barneia e depois eles voltam para Cades Barneia. Então, isso aqui são detalhes. E foram 38 anos que eles ficaram fazendo volta. Saíram de Cades, ficaram fazendo volta e depois voltaram para Cades, para começar a nova caminhada e aí realmente ir para a Terra Prometida. Então, a gente aprende isso lendo esses detalhes, e aí eles chegam, né? Deus mata toda essa geração, nesses 38 anos é o tempo que Deus vai matar todos os murmuradores, e agora é uma nova geração, é os filhos dos murmuradores que vão entrar e conquistar, e ele está preparando essa turma, né, para entrar, e ele está preparando Josué, né? Arão morre, ele conta a história de Arão, ele também vai morrer, porque os dois pecaram, né, no caso da pedra, que eles, né, não falou com a pedra, mas ele ficou com raiva do povo murmurando na cabeça dele, e às vezes o povo faz a gente pecar, então a gente aprende isso, né? A gente não pode deixar as pessoas nos tirarem do nosso, né, da nossa órbita, né, e nos fazer pecar e nos fazer perecer. Então, o povo, na verdade, a gente não pode culpar ninguém, né? Então, Moisés, ele foi pego por isso, por esse erro. Ele não tinha que ter se enervado, ele tinha que ter guardado a calma, mas às vezes, né? Mas Deus, ele fez isso com Moisés, e depois nós vamos aprender isso no livro de Deuteronômio, que eu acho top demais, né? Que ele fala assim, chama Abraão, chama Arão, teu irmão. Olha só que top. É top, é triste, mas é top. Chama Arão, vou tirar a roupa dele e vou botar no filho dele. Manda ele tirar a roupa de sacerdote, porque ele vai morrer. E bota no filho, no Eleazar. É muito lindo. Então, olha só. Que Deus é lindo, que eu digo assim, né? É triste, mas é lindo. Que Deus, ele faz isso. Ele tira para botar em outro.
tirou a roupa de Arão para botar no filho. Isso é sucessão também, né? Mas foi por causa do pecado de Arão. E ele fala, você e Arão pecaram, a gente vai estudar esse Deuteronômio, né? Quando mais para frente. Então nós vamos vendo esse livro, que é a continuação de Números, é a repetição da lei para essa nova geração. Eles eram os filhos dos murmuradores que caíram nesses 38 anos, esses 40 anos no deserto. Então agora Moisés, ele tem que, antes de morrer, ele vai preparar esse povo a entrar na terra prometida. E ele começa com seu discurso, e ele começa contando, né, para essa geração, tudo que aconteceu, o percurso dos espias, né, a rebelião do povo, o povo rebelde, né, e a reação do Senhor, que Deus mandou fogo neles, e que Deus, eles também tentaram a Deus em Taberá também, na água, né? Eles se rebelaram contra o Senhor, e ele começa a falar isso pro povo, e ele vai falar sobre o deserto que aconteceu. Então, esse discurso de Moisés vai do capítulo 1 ao capítulo 11, aonde ele vai discursar, e ele vai começar a fazer o resumo da história para essas pessoas, para essa nova geração que nasceu no deserto e que estão indo em direção à terra prometida. Então nós vamos ver essa repetição, por isso que a palavra Deuteronômio, né, que é Deuteronomium em grego, e é repetição ou a segunda lei. E aí a gente vê que do 1 ao 11 ele vai falar sobre ele chama Deus, chama o povo à obediência. Ele fala assim para o povo a partir do capítulo 4. Eu quero que vocês sejam mais fiéis do que os pais de vocês foram. Então ele chama o povo para essa santidade, porque os pais de vocês não foram. Então eu quero falar para vocês, eles pereceram, para vocês não perecerem como os pais de vocês pereceram. Vocês sejam fiéis ao Senhor, e Deus dá o chamar para eles, o chamar Israel no capítulo 6, né? Ele dá a lei, né? Ele repete os 10 mandamentos no capítulo 5, e no capítulo 6 ele fala do chamar. Ele, na verdade, porque chamar Israel, ó Israel, ouça, só o Senhor, ouça, ó Israel, só o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Então, na verdade, esse chamar aqui, né, em hebraico é o chamar, que quer dizer ouvir, mas o chamar, na verdade, ele não é só ouvir, é ouvir com resposta àquilo que você está ouvindo. Então, em português, é obedeça ao Senhor, misturado e mais com amor, né, com devoção, porque quando a gente chama, a gente obedece. Então, esse amor aqui que ele falou assim, ame ao Senhor, né, somente o Senhor é Deus, é o único Deus. Então, esse amor aqui que ele está falando, ame somente o Senhor, é um amor com devoção, com piedade, né? Então, a piedade não é você ter pena de alguém. A piedade é você ser devoto a Deus, temer o Senhor, conhecer o Senhor, amar o Senhor. Então, esse chamar de Israel é um conjunto. É você obedecer e você ser devoto, você ser uma pessoa piedosa. Porque assim ele vai te fazer um povo, um reino de sacerdotes, que você vai ser diferente de todos os outros povos à sua volta. E literalmente o Senhor vai ser o teu único Deus. Por quê? Porque ele está preparando o povo, porque o povo está indo para um lugar que só tem gente que adora outros demônios, né? Baal Peor, Baal não sei o quê. Então ele está falando assim, para o lugar que vocês vão, existem nações que vocês vão ter que expulsar diante de vocês, porque elas adoram outros deuses. Então eu estou ensinando para vocês agora. Vocês só têm um único Deus. Então vocês chamar Israel, obedeça, ame, seja devoto a esse Deus, porque vocês vão ser uma nação diferente de todos os que vão estar à volta de vocês. E além disso, vocês somente têm que adorar o Senhor. Então a gente vamos aprender no capítulo 4 ao capítulo 11, onde ele vai, na verdade, ele vai falar várias leis, ele vai repetir os 10 mandamentos, e ele vai falar, né, o grande mandamento que é amar a Deus, né, o capítulo 6, que é o chamar. E depois, hoje é o capítulo 10, né? Hoje é o capítulo 10 que eu falei, né? 10 ao 12, aonde ele vai falar sobre as primeiras tábuas da lei. Ele vai exortar o povo ao amor e à obediência. Esse amor aqui, como eu falei, é um amor piedoso, não é sentimento, é obediência, é devoção, é temer ao Senhor, é se envolver com o Senhor,
né? Ter conhecimento de Deus. E no capítulo 12, para encerrar a leitura de hoje, é que ele vai falar o único local de adoração. Os israelitas teriam um único local, um templo onde Deus seria adorado. Por quê? Porque pro lugar que eles estavam indo, e você amanhã vai ser a leitura de amanhã, adoração a outros deuses, você vai ver que eles vão... esses outros povos adoram outros deuses. Então ele está falando assim, vai ter um local aonde vocês vão ter que adorar. Não é em qualquer árvore, nem em qualquer lugar, né? Tem um local para adorar o único Deus verdadeiro. E aí depois vai começar, no capítulo 12 até o capítulo 26, uma coleção de leis, que vão ser leis novas, e também ele vai repetir. Ele vai colocar a lei nova e vai também repetir as leis antigas, ok? Então, no capítulo 12, ele vai falar um templo vai para ser adorado, só para adorar o Deus de Israel tem um lugar específico, né? Então, que vai ser o tabernáculo, né? Que ele já sabe, nós já sabemos. E também ele vai falar aqui no capítulo 12 a adoração, que quando nós adoramos a Deus, nós cuidamos dos pobres. Ele vai falar do dízimo, que você vai poder trazer o dízimo até a presença do Senhor. E também você vai ter uma parte você vai trazer do dízimo uma vez por ano para cuidar dos pobres. Porque adorar também a Deus é cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Então, no capítulo 12 vai ser tratado isso, tá bem? E os israelitas iam ser conhecidos como um povo diferente, como uma nação de sacerdotes. Por isso que nós somos sacerdotes, né? Povo santo, separado, porque nós somos diferentes das outras nações. Então, Deus estava querendo, por isso que as leis, vocês não são como os outros povos. Nós temos leis diferentes, nós temos que obedecer às leis de Deus, às leis que ele está falando, porque vocês vão ser diferenciados de todas as nações. Ok? Então aqui, por isso que a gente não podia, o povo de Israel não podia comer qualquer comida, não porque a comida, porque era uma santidade para se chegar perto de Deus, existiam regras e eles eram um povo diferente. Então aqui no capítulo 12, nós vamos aprender esse único local de adoração e que nós adoraríamos a Deus, também eles adorariam a Deus, cuidando também do pobre, das viúvas e dos órfãos que havia no meio deles. E isso ia diferenciar o povo de Israel das outras nações, ok? E isso colocaria também Israel na frente, em amor, em misericórdia com as outras pessoas, ok? Então, nós terminamos hoje o nosso estudo aqui de Deuteronômio. Nós estamos no capítulo 12. Amanhã, dia 21, é o capítulo 13 ao 15. Vou tentar sempre fazer esses vídeos para nós, né? Para a gente aprender. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar uma mensagem no meu Instagram. E eu também agora estou postando no meu YouTube. Me ajude também a divulgar esse conteúdo. Sabemos que existem tantas pessoas ensinando tantas coisas, mas sobretudo o povo da minha igreja. Se vocês quiserem me acompanhar, né, com esse estudo e com a leitura bíblica, espero que todos estejam participando dessa leitura. E é um desafio, né, de leitura bíblica, os 66 livros em um ano, e você crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que te alegre. Ele é Deus, ele tá reinando e nós somos um povo diferente mesmo, tá bom? Então fica na paz. Se tiver alguma dúvida, fale comigo. Bye, bye.